Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor Renato Ramalho, professor de Física, e estou hoje aqui para tratar sobre unidades de medidas. Bom, digamos que o dinheiro não existisse. Você já imaginou essa situação? Ou o Pix, que a gente já está muito acostumado com ele e tão presente que ele está em nossas vidas. Hipoteticamente, você precisasse ir na feira livre, como a feira da cidade de Cajazeiras, precisasse obter alguns daqueles alimentos, alguns daqueles utensílios, como você faria? Pergunta difícil, né? Bom, durante muito tempo, quando não existia dinheiro, para fazer esse tipo de manobra, era se utilizado troca. Como, por exemplo, trocava o peixe por uma certa quantidade de arroz, feijão, por beterraba, por alface. Só que daí ficava muito difícil saber o quanto cada uma daquelas coisas valiam. Daí surgiu a necessidade de estabelecer padrão. Padrão que pudesse servir de medida para ser utilizado na obtenção de algum produto, de algum alimento ou até de algum serviço. Durante nosso cotidiano, nós utilizamos diversas e diversas vezes unidades de medidas. Na conversa com um amigo, na ida a um hospital, para chamar um Uber, para ir para o trabalho, ir para a escola, esse tempo que nós passamos aqui nessa aula, nós necessitamos ter uma noção do que são unidades de medida. Como, por exemplo, quilograma, metro, grau Celsius. Isso são exemplos de unidades. E o que são, aliás, grandezas, professor? Bom, uma grandeza é algo que pode ser medido. Tudo aquilo que eu posso medir. E o que é medir? Bem, medir seria comparar algo a um padrão. Por exemplo, eu digo que tenho aproximadamente 1,98 metros. Esse 1,98 metros que eu tenho de altura está sendo comparado a um padrão já estabelecido. Poderia ser o de 1 metro. E aqui eu trago para vocês algumas das grandezas bem importantes do nosso cotidiano. Estão dentro do SI. O SI, que é o Sistema Internacional de Unidades. Entre eles, temos para tempo segundo, massa quilograma, comprimento metro, corrente elétrica o ampere, quantidade de matéria medidas em mol, temperatura em Kelvin e intensidade luminosa em candela ou CD. Bem, para isso, eu quero trazer aqui para vocês os tipos de grandezas que temos. Primeiramente, vamos falar sobre as grandezas escalares, que são grandezas físicas que necessitam valor numérico e de uma unidade de medida, como por exemplo o quilograma. E entre o quilograma, que é uma grandeza que está no SI, temos os seus múltiplos e submúltiplos, como miligrama, que vale a 100 gramas. Temos o grama, que vale 1000 kg. E temos também o tonelada, que vale 0,001 kg. Além da massa, outra grandeza escalar temos é o tempo. O tempo ele é absoluto, o tempo ele é imutável. E outra coisa, nós não medimos a totalidade do tempo. O que medimos são intervalos de tempo. Isso vai ficar
cada vez mais fácil de se entender ao longo das nossas aulas. Bom, para isso, trouxe aqui para a gente um exemplo a ser respondido do Enem Digital. Os tempos gastos por 3 alunos para resolver um exercício de matemática foram 3,25 minutos, 3,4 minutos e 191 segundos. Tempo gasto a mais em segundos pelo aluno que concluiu por último resolução do exercício em relação ao primeiro que finalizou foi igual a. Temos aqui 5 alternativas. Primeiramente, devemos observar, temos aí grandezas diferentes, unidades diferentes da mesma grandeza, minutos e segundos. Queremos nossa resposta em segundos. Então, precisaremos transformar esses 3,25 minutos em segundos, multiplicando por 60, que é a quantidade de segundos que há em um minuto, e dá 195 segundos. Fazendo agora o mesmo para o segundo aluno de 3,4 minutos, obteremos o valor de 204 segundos. Logo, colocando na ordem crescente, quantidade de segundos que cada aluno realizou, teremos 191, 195 e 204 segundos. E o que queremos nessa questão é saber a diferença de tempo entre o primeiro, que terminou primeiro a atividade, e o que terminou por último, que é a subtração 204, o que terminou por último, menos 191 daquele estudante que terminou primeiro, totalizando um valor de 13 segundos. Uma grandeza física escalar tempo. Alternativa A. Bom, outra grandeza muito importante é o comprimento. Comprimento com O, não aquele comprimento com U quando a gente vai falar com um amigo, coisa e tal. O comprimento no SI, Sistema Internacional de Medidas, tem a unidade metro como padrão. Daí temos os múltiplos e os submúltiplos desta unidade, como quilômetro, hectômetro, gâmetro, decímetro, centímetro, milímetro. Aqui eu tenho nessa imagem um exemplo de onde utilizo essa unidade de medida. No Google Maps, para se deslocar da cidade de Cajazeiras até a cidade de Santa Inês, nós precisamos saber a distância que percorreremos, também outra unidade, que é o tempo gasto em média para realizar esse percurso. Bom, diante disso, deixo aqui essa atividade com vocês sobre unidade de medida, mais precisamente sobre a unidade de comprimento. Essa foi mais uma aula. Aguardo vocês na próxima e até mais.